Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje uma aplicação muito interessante para a galera que gosta de construir amplificadores de áudio. Já pensou em um circuito de proteção que detecta a temperatura dos transistores de saída do seu amplificador de áudio, acionando um sistema que desliga os alto-falantes e também aciona um cooler para resfriamento? É o que propomos hoje utilizando um microcontrolador PIC bem econômico, e aí você pode ter um sistema bem interessante e sofisticado para o seu amplificador. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, acesse toroid.com.br. Falou em amplificador, lembramos que um amplificador precisa de uma fonte de alimentação estável e uma fonte bem bacana com transformador toroidal é a melhor pedida. Um transformador toroidal é muito mais eficiente que um convencional e na Toroid você pode solicitar uma cotação para o seu transformador sob medida para o seu amplificador. toroid.com.br, faça já a sua cotação. Vamos para a aula de hoje. Let's get started! Optei pelo uso de um microcontrolador PIC porque é barato, fácil de encontrar no mercado e já aprendemos bastante sobre esses caras aqui no canal, então não tem desculpa para o projeto, beleza? PIC 12F675, baratíssimo, 8 pinos, fácil de encontrar, e vamos utilizá-lo para ler um sensor LM35, clássico LM35, sensor de temperatura que varia 10 mV por grau Celsius. A partir disso, vamos criar um range de temperaturas, então uma variação térmica de um limite inferior para um superior. A ideia é quando atingir um limite superior, acionamos dois drivers, um deles com BC547, que desliga um relé. Na realidade, dispara o relé, só que olha a sacada. Vamos utilizar um relé que tem uma chave comum, contato comum, uma normalmente fechada e uma normalmente aberta. Na normalmente fechada, ou seja, o relé estando sem energia, a chave está fechada, vai para o alto-falante do seu amplificador. Está aqui ele no diagrama. E aqui vai para a saída do amplificador, esses dois pontos aqui. Logo, nível alto nesse ponto, satura o BC547, como sabemos. Aí sim dispara o relé e a chave NF fica aberta, abrindo o alto-falante. Então, com isso, desligamos a carga do amplificador quando a temperatura passar de um range superior. E é uma coisa bem típica de que quando um amplificador está há muito tempo operando ou quando o volume é muito alto, a tendência é que os transistores de saída aqueçam, ou mesmo se for um amplificador em um circuito integrado, existe um aquecimento maior. Isso você pode medir com o seu termopar, a maioria dos multímetros digitais já tem sensor de temperatura ali, você verifica qual é a temperatura nesses volumes altíssimos ou em longos períodos e monitora isso daí. Passando o range, disparamos o relé, desliga o alto-falante e ainda vamos acionar um cooler, um ventiladorzinho para acelerar o processo de resfriamento. Com isso, baixou daquele range superior, vamos manter tanto o relé desligado quanto o cooler operando. E aí entra um range inferior. Com isso, criamos uma curva de histerese no sistema, que só vai desligar as duas saídas quando ele estiver abaixo do range inferior determinado por nós, e você pode escolher a temperatura facilmente no software. Você pode utilizar comparadores com circuitos combinacionais, flip-flops para armazenar níveis de tensão e ligar estas cargas, pode sem problema algum. Mas
Temos o PIC como recurso, então um único circuito integrado que ocupa um espaço mínimo, inclusive tem a versão desse cara em SMD, e mais um relézinho ali, uns transistores, já resolve a parada. E o software é bem mais versátil, você pode ajustar de forma bem mais versátil. E LEDs indicadores como de costume para checarmos esta habilitação das saídas. O software está aqui, todos os arquivos para download na descrição, clique em mostrar mais, inclusive temos nossos outros canais na descrição. Quem gosta de eletrônica digital tem o WR Beats, vídeos interessantíssimos já publicados no canal e muitos outros canais aqui embaixo, confira todos eles. Combinado? Vamos para o software. Micro C, linguagem C mesmo, rapidinho, sem mistério. Constantes auxiliares, então veja que coloquei 50 e 40, limite superior e inferior, 50 graus Celsius, 40 graus Celsius. Criei uma janela de 10 graus Celsius. Você pode alterar sem problema nenhum, por exemplo, mudando aqui para 80 graus. Muitas vezes um dissipador em um circuito amplificador de potência, esses ainda mais potentes para áudio, pode chegar a temperaturas de 80 graus. Aí tudo varia de acordo com o seu projeto. Então o range para os testes de hoje, 50 e 40. Nossas saídas aqui no mapeamento de hardware, speaker é o controle do relé que desliga o alto-falante e cooler é o controle do ventiladorzinho. Função auxiliar Celsius, que vai calcular para nós, certinho, de acordo com o LM35. Temperature, variável global, que armazena a temperatura, retornada pela função. Então, trabalhei com float mesmo, pois sobrou espaço no processador, sem problema algum. Registradores. Ancel, habilitamos o AN0 como analógico. Ligamos o conversor AD, desligamos os comparadores, configuramos as duas saídas e iniciamos elas em low. Inicialização simples. Datasheet para dúvidas. E no loop infinito, o mais sucinto possível. Temperature recebe o valor retornado de Celsius, que já é bonitinho o nosso valor em graus Celsius. O valor da temperatura lida pelo LM35. E aí, olha só que fácil de criar uma esterese. If temperature maior que temp superior, liga as saídas. Agora não podemos colocar else, porque colocando else, tão logo baixasse de 50, desligaríamos as saídas. Isso não é desejável, uma vez que poderia ficar oscilando. E não pode haver uma oscilação. Ficar ligando e desligando rapidamente até pode causar um problema sério, pois você vai estar ligando e desligando o alto-falante do amplificador. Então, else if. Então, uma condição, se não se. Temperature menor que o limite inferior, temp inf. Aí sim, desligamos as saídas. Imagine então a curva térmica, passou de 50, processamos este bloco aqui. Baixou de 50, permanecemos com esta informação nas saídas, certo? Baixou de 40, atualizamos a informação para 0. Subiu do limite inferior, mas ainda não ultrapassamos o superior, ele mantém esta informação aqui na saída, as saídas desligadas. Subiu, ficou acima do limite superior, atualiza a informação e assim sucessivamente. E a função Celsius tem uma variávelzinha local aqui, tempc, que recebe o ADC read de 0, então o valor do nosso AN0, vezes 5 sobre 1023, resolução da conversão AD de 10 bits e tensão de referência de 5 volts utilizada no ADC, e multiplico por 100. Multiplicando por 100 é devida à variação de 10 mV por grau Celsius para ter
certinho já a temperatura em graus Celsius e é só retornar temp-c. Então, retornando temp-c, atribuímos a temperature, como você viu no loop infinito. Simples, né? Barbadinha. Vamos para a bancada fazer os testes pertinentes. Venha comigo! A prática de hoje, na realidade, é muito simples, galera. Temos o nosso circuito montado aqui com PIC 12F675 e eu estou ligando nas saídas apenas os LEDs de indicação. Pois você sabe, aquele driver com transistor simples BC547, o diodo de proteção e aí o relé para o alto-falante e o cooler, você liga ali e não tem erro. Então aqui, monitorando o comportamento do circuito, pelo nível de tensão nas saídas, os LEDs estão no modo Current Searching, LED aceso tem presença de tensão, LED apagado tem ausência, conseguimos concluir o funcionamento e também não vou utilizar o LM35, ele está aqui, mas fica a dica para você. Sabemos que o LM35, pelo datasheet do fabricante, varia 10 mV por grau Celsius. Logo, só precisamos emular essa tensão com a fonte mesmo, para ter certeza, e é mais simples de controlar a variação para o teste. Então, se temos o range inferior em 40 graus Celsius e o superior em 50, como configuramos no software, aqui, variando entre 400 mV e 500 mV, conseguimos essa janela de tensão que é pertinente ou diretamente proporcional à temperatura medida pelo LM35. É uma dica interessante para você. Circuito ligado, olha só o consumo que legal, praticamente não registra, então está na ordem aí de microamperes, provavelmente. Muito bacana isso. Eu vou variar a tensão aqui. Então agora seria como se tivéssemos 36 graus Celsius. E aí subindo a temperatura, você está com LM35 no dissipador dos transistores de saída do amplificador, atingindo 50, e quando for superior a 50, as saídas se acionam como configuramos no software. Comprovado o funcionamento. Então, nesse instante, é claro que 50 graus Celsius é uma temperatura consideravelmente baixa para uma etapa de saída em um amplificador, mas isso você pode, de forma empírica, determinar essa temperatura medindo com seu multímetro, utilizando o termopar dele e verificando aí um aquecimento em um volume máximo do amplificador e aí observando quantos graus você precisa colocar para essa janela de limite superior. Aqui estamos exemplificando com 50. E aí o cooler está acionado, não existe mais carga, lembre disso, o alto-falante foi desligado nesse instante, o som não é mais emitido, não tem mais carga na saída do amplificador, a tendência é que exista a queda de temperatura, então o cooler ainda agiliza esse resfriamento, temperatura baixando, e aí o limite inferior que regulamos foi 40, aí ó, 40 e desligou o cooler e desligou a saída do relé. Como o relé está, a chave normalmente fechada está para os alto-falantes, teoricamente, então o alto-falante novamente é adicionado como carga na saída e temos a emissão sonora acontecendo. Subiu a temperatura, passou de 50, novamente o processo se repete e temos a janela mencionada e você está vendo aí que funciona de forma bem bacana. E para o caso de você querer deixar em teste por várias horas o seu sistema, para observar o comportamento dele, vai uma dica bem interessante, ó. Aqui estou aplicando um sinal senoidal de baixíssima frequência, 0,5 Hz, e ela está variando entre 300 mV e 600 mV. Significa que estamos simulando uma variação de temperatura de 30 graus Celsius a 60 graus Celsius, que excede o nosso limite
inferior e superior de 40 e 50. O canal 1 está nessa entrada aí e o canal 2 em uma das saídas. Vamos ver as formas de onda. Então aqui nós temos uma variação de temperatura emulada com o gerador de sinal, como você pode ver, e podemos observar que existe a nossa janela aqui, o nosso range de acionamento da saída. A temperatura excede os 50, que no caso aqui é 500 mV. Saída fica em high, quando ela fica abaixo de 40, a saída fica em low até que ela supere os 50 novamente. Ou seja, com esse comportamento aqui conseguimos verificar certinho o funcionamento do sistema ao longo do tempo, e você tem então aqui uma variação térmica emulada a partir do seu gerador de função, considerando o comportamento do sensor LM35. E essa é mais uma dica de projeto. Você não precisa pensar só nesse projeto específico, mas outros projetos em que utilize inclusive outros sensores, você pode emular o comportamento de um sensor utilizando o seu gerador de funções. Mais um projeto na Clássica de Sexta, espero que todos tenham gostado. Bons projetos para todos. Dúvidas, comentários aqui embaixo e aquele feedback. Diga o que está achando das videoaulas do canal. Esse foi mais um vídeo de Engenharia Eletrônica, a Clássica Videoaula de Sexta. Deixe aquele like para nos ajudar. Inscreva-se aqui no canal se é novo por aqui. Botão inscrever-se, é muito simples. Clique no botão. Do lado tem um sininho, marque esse sininho para receber as notificações do canal. Sempre que tem vídeo novo você é notificado. Aqui tem cursos, séries, projetos, tutoriais e muito conhecimento para você, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Também me siga por lá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Por hoje é isso, vamos ficando por aqui. Ótimo final de semana a todos, aquele abraço e até a próxima.